A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glorificado seja Deus por essa noite. Sou grato ao Senhor pela tua vida, pela tua vinda a este lugar. A você que vai nos assistir na live. Que Deus te abençoe, que Deus ministre também no teu coração nessa noite. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor, dizendo a Ele o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso. E agradecendo por termos saído, termos voltado e estarmos aqui na sua casa também nessa noite. Feche teus olhos, oremos. Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer, e o Senhor é tudo em nós. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que um dia, Senhor, vamos ser ou vamos conquistar, tudo vem do Senhor e depende do Senhor. Nós somos gratos porque saímos e voltamos. Nós somos gratos porque temos uma igreja, ó Deus, para cultuar. Temos, ó Deus, esta unidade, esta comunhão, ó Deus, como igreja local. E nós somos gratos ao Senhor porque é o Senhor que nos abençoou, o Senhor que nos deu a salvação e nos deu, ó Deus, esses irmãos, essa igreja para congregarmos. Muito obrigado porque estamos no culto ao Senhor, num país livre, ó Deus, num lugar maravilhoso. E agora eu quero pedir perdão, Deus, porque muitas vezes nós erramos contra a Tua palavra, contra a Tua santidade. Perdoa os nossos pecados, nos purifica, nos limpa, Senhor, e nos faz mais puro do que a branca lã. E nessa noite que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa adoração nesta noite, que o Senhor ministre, ó Deus, através da palavra, através dos louvores, e que em tudo, Senhor, todas as nossas ações, o Senhor se alegre do nosso ajuntamento e o Senhor seja um único ser exaltado nesse lugar. Tira toda a altivez de cada um de nós, tira toda a arrogância, ó Deus, tira toda a prepotência, mas nos coloca humildade, nos coloca coração quebrantado, nos coloca, ó Deus, corações, ó Deus, voltados para o Teu Espírito Santo. Abençoe cada irmão que já chegou, aqueles que estão a caminho e aqueles também que não poderão vir. Ó Deus, que por algum motivo não estão na Tua casa nessa noite. Que o Senhor também venha da mesma forma derramar as Suas ricas bênçãos. Fica conosco, receba todo o louvor, toda a adoração, tudo que faremos aqui, seja para a honra e a glória do Teu eterno nome. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Ou não, sentado mesmo, para eu ganhar tempo aqui, para você não se cansar muito. Isaías 44, verso de 1 até o verso 5. Isaías 44, verso de 1 até o verso 5. Quem achou, diga amém. Amém? Mas agora escute, Jacó, meu servo Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que o criou, informou desde o ventre materno e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiro junto às correntes de água. Um dirá: eu sou do Senhor, outro se chamará pelo nome de Jacó, e outra ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Versículo 5, todo mundo repita, por favor. Um dirá: eu sou do Senhor, e outra ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém? Vamos adorar o Senhor, o Ministério de Louvor estará com a oportunidade. Que nessa noite você que veio aqui com muita alegria,
culto ao teu Deus, você cante, se alegre na presença do Senhor teu Deus nessa noite, para a honra e a glória do eterno nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé? Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Deus, amém? Está um pouquinho frio, mas isso não nos impediu de chegar até esse lugar, porque nós sabemos que é onde os santos se reúnem, é onde aqueles que são separados pelo Senhor se reúnem. E que nessa noite possamos estar aqui alegres, celebrando ao Senhor, porque Ele tem sustentado a cada um de nós, tem nos abençoado, nos deu um dia abençoado, e que a gente nunca se esqueça de que quando as coisas ficam difíceis, de quando as coisas acontecem que a gente não tem mais como resolver, a gente possa clamar o nome de Jesus. Nunca se esquecer de clamar o nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Jesus, só quero falar o seu nome sobre cada mente e coração, porque eu sei que a paz em tua presença, eu falo Jesus. Aleluia. Jesus, só quero falar o seu nome, até ver todo vício se quebrar, declarando que há esperança e liberdade, eu falo Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Jesus, só quero falar o seu nome sobre toda ansiedade e depressão, para cada alma que esteja cativa, eu falo Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida.
Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas, Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Adore o Senhor, meu irmão. Aleluia. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Aleluia, Jesus. Oh Deus. Vitorioso és, na tempestade estás, Senhor. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, ó Deus. Teu nome imutável
Aleluia. Glória a Deus. Isso. Pode sentar, querido. A irmã Sara e a irmã Sheila vão estar aqui orando. Deixa eu aproveitar mais um tempinho que elas estão aqui no altar. Amém?
Vou pedir à irmã Sheila para estar orando pelo nosso país, apresentando o nosso país nas mãos do Senhor, tudo que a gente tem visto, tudo aquilo que tem acontecido, né? E precisa estar debaixo da autoridade do Senhor, debaixo da permissão do Senhor, e Ele que tem cuidado dessa nação. Então nós precisamos apresentar a Ele. Apresenta também aquela família enlutada, que é daquela menina lá que veio a falecer na Indonésia, né? Isso, e apresenta nosso município, nosso estado também, tá bom? Irmã Sara vai estar orando pela igreja. Ore pelos enfermos, mas para a comunhão, para o avivamento da igreja, para a igreja, né, para que o Senhor desperte essa igreja, para que a igreja seja despertada pelo Espírito Santo de Deus, que Deus venha invadir essa igreja poderosamente, tá bom? Se você quiser, você pode... Sobrinho? Perdeu o sobrinho no sábado? Não sabia não. Mais algum pedido, irmão, especial? Então, ore pela irmã Sônia. A irmã Sara vai estar orando pela irmã Sônia. Mais alguém? Então, nós vamos nos ajoelhar. Você que está na plenária, você se ajoelha em nome de Jesus, enquanto essas irmãs estarão orando em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus querido Pai, quero louvar o Teu nome, Deus querido, porque Tu és santo, Pai, poderoso, majestoso, o Deus da nossa salvação, aquele que nos resgatou, aquele que nos transformou, que mudou a nossa história, Senhor. O que seria de nós, Senhor, se nós não tivéssemos nos encontrado com o Senhor um dia, Pai? Mas nós te louvamos, Senhor, porque não foi por mérito nosso, Senhor, mas foi pela Tua graça e grande misericórdia que o Senhor nos alcançou, Pai. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome, pelo Teu grande amor, ó Deus, que nos alcançou, pela Tua grande misericórdia, que mudou a nossa sorte, Pai, que mudou a nossa história, Pai. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Deus querido, e nos faça entender cada dia da nossa vida, Pai, a nossa total dependência do Senhor, a nossa total dependência da Tua graça, da Tua mão, da Tua misericórdia, Senhor, a nossa total dependência do Senhor para tudo aquilo que iremos fazer, Senhor. Que a gente nunca se esqueça, Pai, de onde o Senhor nos tirou, que a gente nunca se esqueça, Pai, daquilo que nós estávamos predestinados, Senhor, mas o Senhor mudou a nossa história, Senhor. Então eu te louvo por isso, Pai. Eu te louvo, Deus, pela Tua igreja reunida neste lugar. Eu te louvo pelos Teus servos, ó Deus, que têm sido fiéis à Tua palavra, que têm sido fiéis, ó Deus, a essa obra, que têm sido fiéis, ó Deus querido, nas programações da Tua casa, que têm sido fiéis naquilo que se propõe a fazer para o Senhor, ó Pai, e tem buscado a cada dia estar diante do Senhor, Pai. Muito obrigada pela Tua igreja neste lugar, Senhor, que nessa hora está aqui prostrada diante do Senhor, para entregar em Tuas mãos, Senhor, o nosso país, Senhor, a nossa terra, Senhor, o nosso Brasil, que é uma terra tão rica, Senhor, e tão abençoada. Que país lindo, Senhor, que o Senhor nos deu para viver. Que país abençoado que o Senhor nos deu para viver. Uma terra, ó Deus, com uma natureza vasta, com tanta riqueza natural, Senhor, nesse país, tanta riqueza mineral. Nós temos de tudo nesse país, Senhor. Nós temos inverno, temos verão, temos tudo, Senhor, aquilo que a gente precisa, Pai, para se desenvolver, Senhor. Mas um país tão maltratado, Senhor, um país tão mal gerido, mal governado, Senhor. Um país, ó Deus, que muitas vezes está nas mãos de pessoas que não pensam, Deus, no bem do povo, mas pensam no seu próprio bem, Senhor. Eu quero entregar, ó Deus, o nosso país em Tuas mãos, pedindo, ó Deus, que a Tua graça e a Tua misericórdia venha tocar, ó Deus querido, em cada morador, em cada habitante deste país, Senhor. Pessoas que nessa hora estão nas ruas, Senhor, passando frio. Pessoas que nessa hora estão nas ruas passando dificuldade, fome, Senhor. Tem misericórdia dessas vidas, Senhor. Vidas que precisam do socorro, do nosso socorro. Muitas vezes para levar um cobertor, muitas vezes para doar um alimento, muitas vezes, Deus, para levar para algum abrigo, Senhor. Eu não sei, Pai querido, o que nós podemos fazer, ó Deus querido, mas o Senhor pode nos direcionar, ó Deus. Aqueles que têm possibilidade de ajudar, que o Senhor venha, ó Deus, tocar nos corações.
mas principalmente dos nossos governantes, Senhor, que muitas vezes, Senhor, não têm feito, ó Deus, aquilo que precisam fazer, que muitas vezes os impostos que são recolhidos, eles não têm ido para aquilo que precisam, eles não têm ido para a saúde, eles não têm ido para a educação, eles não têm ido, Senhor, para o emprego, Deus. Tem muitas pessoas padecendo dificuldades porque não têm seus empregos. Quantas pessoas estão sofrendo nessa hora, Pai? Então, em nome de Jesus, eu quero entregar em Tuas mãos, ó Deus, todas as esferas do governo desse país, Senhor. Tanto o governo, o nosso presidente da República, quanto o governador, quanto o prefeito, os senadores, ó Deus, da República, os deputados federais, estaduais, os vereadores, Senhor. Toma, Deus, a cada um deles em Tuas mãos, Senhor. Esses homens, o legislativo, aqueles que votam as leis, Senhor, que o Senhor dê sabedoria a esses homens, ó Pai. Dê a eles um coração, ó Deus, que venha se condoer, ó Deus, com tantas pessoas que estão padecendo nessa hora, Senhor. Pessoas sofrendo muitas vezes por conta de canetada, Senhor. Coisas que eles poderiam votar, poderiam beneficiar o povo e eles não fazem, Senhor. Pessoas que estão passando, Deus, dificuldades. Deus querido, os nossos políticos com salários enormes, Senhor, e pessoas aqui tendo que sobreviver com salário mínimo, Senhor, não tem condições, Senhor. Tem misericórdia, Pai querido. Toca no coração desses homens, toca no coração do presidente da República, Senhor. Que esse homem venha a ser usado por Ti, que ele venha a ser liberto, Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, e que ele venha a ser transformado, porque há poder no Seu nome, Senhor. Não há coração duro o suficiente que não venha se amolecer, Senhor, com Teu toque, Pai. Então eu entrego, ó Deus, esse homem em Tuas mãos. Eu entrego os ministros do STF, ó Deus, que entendam, ó Deus querido, que eles têm todo o poder. Eles não têm, Senhor. Todo o poder tem o Senhor, ó Pai. Esses homens estão subordinados ao Senhor. Ó Deus querido, uma palavra do Senhor e toda essa história muda, Pai. Então, em nome de Jesus, trabalha no coração desses homens, dessas mulheres, Senhor, que estão ali no STF, Pai. Trabalha no coração, Deus, daqueles que fazem as leis, Senhor. Tem misericórdia, Pai, do Teu povo. Essa violência que nós temos visto, Senhor, que tem, ó Deus, assolado o nosso país, Senhor, nosso estado, Senhor, nossa cidade. Tem misericórdia, Pai querido. Nós temos visto, Deus, o tráfico de drogas se alastrando, Pai. Pessoas viciadas morrendo e sofrendo, Pai querido. Então eu clamo pela Tua misericórdia. Que o Senhor venha entrar com providência, Pai, na nossa terra. E eu quero entregar a nossa Jerusalém, que é o Guarani, Pai, em Tuas mãos. Ó Deus, usa a nossa vida para que a gente venha alcançar essa comunidade, Pai. Usa a nossa vida para que a gente venha, Deus, que essas pessoas venham se converter, que elas não venham, Deus, repreende o espírito da morte nesse lugar, repreende, Deus, a violência nesse lugar, Pai. Repreende, Senhor, os vícios, Senhor, que as pessoas não venham se viciar nesse lugar, Pai. Ó Deus, repreende, Pai, que as crianças e adolescentes venham se viciar, Pai. Guarda as crianças desse lugar, guarda as nossas crianças, nossos adolescentes, Pai, nesse tempo. Guarda, Senhor, nossos meninos para que eles não venham se envolver, ó Deus, com aquilo que não deve, Senhor, com aquilo que não presta, Pai. Guarda as meninas, ó Deus, da prostituição. Guarda as meninas, Senhor, de muitas vezes se venderem por causa de uma bebida, de uma droga. Tem misericórdia, Pai. Quantas coisas terríveis nós temos visto nesse tempo, Senhor. Mas, ó Deus, que o Senhor venha ter misericórdia, venha guardar, Senhor, essa juventude e os adolescentes, Pai, nesse tempo. As nossas crianças também, Pai, em nome de Jesus. Eu quero entregar ainda em Tuas mãos, Senhor, a família daquela jovem, Pai. Como foi triste, Senhor, ver a situação daquela jovem que caiu naquele vulcão, Senhor, e ficou ali presa por dias, Senhor, sem socorro, Pai. Que coisa triste, que morte triste que ela teve, Senhor. Mas nessa hora eu quero entregar em Tuas mãos a família, Senhor, que está sofrendo. Tem misericórdia daquele pai, daquela mãe, daquela irmã, Senhor. Tem misericórdia, conforta esses corações, Pai. Que eles sejam consolados pelo Senhor. E todos aqueles que estão sofrendo nessa hora, Deus, o luto, Pai, ou talvez uma pessoa enferma, sofrendo, Deus, padecendo ali numa cama, definhando, Pai. Que o Senhor venha, Deus, Tu és o Deus da cura, Pai, Tu podes curar, Senhor. Deus, Tu tens todo o poder, Senhor, basta uma palavra do Senhor. Mas aqueles, Deus, que já estão, Deus, sofrendo luto, Pai, que o Senhor venha ser o conforto e o consolo de cada coração, Pai. Nós só podemos entregar essas vidas em Tuas mãos. Nós não temos palavras, Senhor, que nós podemos falar, que venha confortar esses corações. Mas o Senhor é Deus que tem todo o poder. Então, que o Senhor venha confortar a cada um, para a honra e glória do Teu próprio nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, eu quero Te agradecer, ó Pai, por esse momento maravilhoso que nós estamos falando contigo, ó Deus, que nós estamos ministrando louvores, Senhor, ministrando adoração a Ti, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa falar profundamente aos nossos corações, Senhor, neste dia. E que o Senhor, em nome de Jesus, através da Sua palavra, Pai, possa trazer transformação às nossas vidas, Senhor.
Nós pedimos do Senhor, ó Pai, em despertar, Senhor, um avivamento diferente, ó Deus, para que nós venhamos, ó Deus, ficar atento ao tempo de hoje, Senhor, que é o tempo em que o Senhor Jesus está demonstrando que está voltando, ó Pai. Que nós venhamos ficar alerta aos sinais, Senhor, que o Senhor quer, que o Senhor está dando, Senhor, a nós. Que nós venhamos despertar, Senhor, quantas posições que nós devemos tomar como igreja, Pai. Que nós, em nome de Jesus, venhamos abrir nossos olhos espirituais, Senhor, e deixar a negligência, Senhor, de lado, Senhor. Deixar nossa ignorância, Senhor. Deixar nossa arrogância, ó Pai. E nos rendermos, Senhor, ao seu Espírito Santo, ó Pai. Nos rendermos, Senhor, a sua obra maravilhosa nas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que nós venhamos deixar, ó Deus, a infantilidade de lado, ó Deus, e em nome de Jesus, Senhor, nos posicionarmos como igreja nesse mundo, igreja que traz luz, igreja, Senhor, que traz sal, ó Deus, que traz a diferença, Senhor, nesse mundo, ó Pai. Quero te pedir para que o Senhor toque desde já, Senhor, nas nossas crianças, ó Pai. Que nossas crianças daqui, que venham na Bíblia do Guarani, e as que estão lá fora, venham ser alcançadas pelo Senhor, para que elas, Senhor, venham em nome de Jesus trazer, Senhor, transformação aos coleguinhas que estão ao lado dela, Senhor, trazer as boas novas do Evangelho, Jesus. Quero te pedir para que o Senhor toque nos jovens, Senhor, nos adolescentes, ó Pai, para que nós, Senhor, venhamos nos despertar, ó Deus, deixar de lado, Senhor, as distrações, Senhor, deixar de lado, Senhor, os nossos desejos, as nossas paixões, ó Pai, como o Senhor orienta o seu jovem Timóteo, ó Deus, e nós venhamos, em nome de Jesus, aprender, ó Deus, a ser uma juventude que se posiciona, a ser uma juventude de alerta, Senhor, que não se preocupa somente, Senhor, com as atrações dos influencers, as atrações, Senhor, que estão nas redes sociais, mas se preocupa, Senhor, com o que o Espírito Santo está ministrando a nós hoje, ó Pai. Não nos deixe perder o tempo de agora, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que o nosso tempo como jovens, como adolescentes é curto, Jesus, e o Senhor quer nos usar desde já, Senhor. O Senhor não quer que a gente fique tardando o seu agir, ó Pai. Abra os nossos olhos, Senhor, para que nós venhamos deixar as distrações de lado, Senhor. Abra também os olhos dos nossos adultos e nossos idosos, Senhor, para que eles venham em nome de Jesus, ó Pai, deixar, Senhor, de lado todo tipo de arrogância, todo tipo de prepotência, Senhor, e se render ao Senhor, Pai. Que não haja adultos, Senhor, com picuinhas, Senhor, brigando com os irmãos, que não haja adultos, Senhor, refletindo para nós, Senhor, jovens, adolescentes e crianças, ó Pai, coisas, Senhor, que não provém da Tua palavra, que não provém, Senhor, de um comportamento de um ancião, Senhor, que não provém do comportamento, Senhor, de um servo do Senhor, Pai, que te serve com zelo e cuidado. Em nome de Jesus, nós como igreja venhamos crescer e despertar, Senhor, no tempo de agora, Senhor, para que nós não venhamos, Senhor, atrasar ainda mais a sua vinda, Senhor, mas agora, Senhor, nos posicionarmos. Quero te pedir também pelos nossos amados irmãos que estão enfermos. Por favor, Senhor, cuide dos nossos irmãos. Muitas das vezes, Senhor, nós queremos fazer muitas coisas para ajudar nossos irmãos, mas nós não podemos porque nós somos limitados, Senhor. Nós só podemos dar coisas físicas, mas o Senhor, Pai, pode dar aquilo, Senhor, que é eterno, aquilo que é espiritual, ó Senhor. Então, por favor, sara os nossos irmãos, Senhor. Aqueles que o Senhor vê que estão dentro da congregação enfermos espiritualmente, aqueles que o Senhor vê que estão enfermos fisicamente, estão impossibilitados de vir aqui no templo te adorar. Por favor, Senhor, cuide dos nossos irmãos. Cuide da irmã Sônia, Senhor. Cuida da irmã Isabel, Senhor, da mãe da irmã Isabel, Senhor, e dos outros amados irmãos que estão passando por uma enfermidade. Toque, Senhor, no corpo deles, Senhor, sare, ó Deus, e que logo, logo nossos irmãos venham estar conosco, nos rendendo adoração, ó Pai, para a Tua glória e o Teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Abra a tua Bíblia, Abacuque capítulo 3. Já vamos logo para a palavra logo? Depois a gente faz o momento do ofertório. Abacuque capítulo 3, verso de 1 até o verso 2. Isso. Abacuque 3, verso de 1 até o verso 2. Todos acharam? Sim. Quem é esperto já deixa marcado para a semana que vem também. Mas semana que vem acaba. Quer dizer, eu paro de ministrar em Abacuque. Não acaba Abacuque, né? Eu paro de ministrar em Abacuque.
galho para mim, depois alguém puder pegar uma água para mim, quebra o galho para mim, estava esquecendo já. Diz assim, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Capítulo 3, verso 1, verso 2, a igreja lê. Em nome de Jesus. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Deixa eu ver, então, na espera, daqui a pouco a gente vai orar primeiro. Vamos lá. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra lida. Usa a nossa vida, Senhor, que diminuamos, que teu Espírito Santo tenha liberdade de falar à tua igreja nessa noite. Deus, aqui está o teu texto. Tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, ó Deus, seja aplicado nessa noite, na minha vida e na vida da tua igreja. Usa-me poderosamente nessa noite, para a tua honra e tua glória, em um nome santo do Senhor Jesus. Amém. É interessante que Abacuque chega no capítulo 3, ele faz um canto, um louvor. Você sabe que o texto do capítulo 1 de Abacuque, obrigado, minha irmã. O texto do capítulo 1 de Abacuque é um texto de questionamento. Abacuque questiona muito o Senhor. Já no capítulo 2, ele fala com ele e sobe uma torre de vigia, Deus ministra Abacuque. Aí no capítulo 3, ele começa dessa forma, oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Aqui está expresso verdadeiramente uma oração em forma de canto, uma oração em forma de cantoria, de louvor. Primeiro, por quê? Porque é nessa oração que Abacuque vai falar das grandezas de Deus, vai falar de quem é Deus, e no final dela, Abacuque vai ter um momento de falar que confia, que entrega tudo ao Senhor. Do versículo 17 até o versículo 19, Abacuque, ele diz assim, ainda que, todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então é um canto, verdadeiramente. Alguns cantores cantaram esse versículo 17 até o versículo 19. É um salmo, é um louvor, é uma adoração essa oração. Mas eu queria nessa noite me prender a esses dois primeiros versículos. Na verdade, ao segundo versículo desse texto. Porque Abacuque traz algumas verdades para nós. Eu queria falar de assuntos aqui maravilhosos que ele deixa para nós. Primeiro ele diz assim, Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto o quê? Alarmado. Você lembra que no capítulo 2 ele ora. Deus diz para ele o que ele iria fazer. E Deus fala a Abacuque no capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 20, o que ele ia fazer com a Babilônia, com os caldeus. A partir dali, que Deus fala com Abacuque, que ele sobe da torre de vigia e que Deus fala com ele, Abacuque tem que tomar uma posição. E
ou acredita, ou crê em Deus, ou crê no que Deus falou, ou não crê. Ou essa palavra te toca, ou não te toca. Mas a palavra que Abacuque libera nesse texto, ele diz assim: tenho ouvido a tua fama e me sinto o quê? Alarmado. Alarmado quer dizer que acendeu verdadeiramente um alerta na vida do profeta Abacuque diante daquilo que Deus falou para ele. E é interessante que, para nós ouvir aquilo que Deus fala conosco, ouvir a palavra de Deus, é essencial. É essencial para viver uma vida como o profeta Abacuque viveu, de confiança. Você só pode acreditar naquilo que você conhece, naquilo que você ouve, e se você crer. Você só pode viver, por exemplo, uma vida que o profeta Abacuque viveu e chegar no final do capítulo 3, glorificando e exaltando ao Senhor, ainda que as coisas não aconteçam, como foi o caso de Abacuque. Você só pode crer se você ouvir a Deus, ouvir a sua palavra, e se você crer. Porque se você não crer, simplesmente você não vai conseguir chegar onde Abacuque chegou. Eu acho que Abacuque ele subiu uma escada. Ele subiu uma escada que nós deveríamos subir. Essa escada, muitas vezes, do questionamento, da oração e da exaltação ao Senhor. Ele sai de uma posição de questionador, vai para uma oração daquele que ora, daquele que busca, e agora vai para uma oração de um adorador, de um exaltador, daquele que exalta o Senhor. E aí ele diz assim: eu tenho ouvido a tua fama, ouvi o que o Senhor falou, e me sinto alarmado. O que Deus fala? Nos toca, nos alarma, nos traz um despertamento, porque alarmado quer dizer que alguém despertou, o alarme tocou, acendeu a luz, mostrou para nós um caminho. E Abacuque diz assim: eu me sinto alarmado, porque o que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. O que o Senhor falou na sua palavra vai se cumprir. E aí, às vezes, a gente passa pela Bíblia, a gente às vezes passa domingo, entra quarta, sai quarta, e a gente esqueceu de que Deus vai cumprir a sua palavra. A palavra do Senhor precisa nos tocar como tocou a vida do profeta Abacuque. A palavra transforma o profeta de questionador em adorador. O pastor Hernandes Dias Lopes, citando Exaltino Gomes, ele diz assim, que a escuta atenta da palavra nos traz uma visão mais clara de Deus e gera segurança em nós. Só quem ouve Deus é seguro. Só quem ouve Deus acredita. Só quem ouve Deus crê. Então, tudo aquilo que Deus fala para nós, ela vai se cumprir. A palavra do Senhor vai se cumprir e Deus tem cumprido a sua palavra. Vai passar ano, entra ano, mas Ele vai continuar cumprindo a sua palavra. E quando nós ouvimos a sua palavra, nós podemos pensar como Abacuque, que ele pode fazer uma oração de canto. Olha que coisa interessante. Quantas orações nós fazemos, às vezes, de lamúria, de tristeza, de desespero, porque a Bíblia me mostra uma oração que não é de desespero. Abacuque está cantando ao Senhor, dizendo assim: o Senhor vem com o seu resplendor como a luz, adiante ele vai, ele para e faz tremer a terra. Lá no final ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, nos currais não hajam vaca, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação.
O Senhor Deus é minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Só quando nós cremos, nós podemos fazer uma oração de canto, não uma oração de lamúria, não uma oração de questionador, de questionamentos. Abacuque, ele sai de um ponto de questionador para um ponto de uma oração de canto. Você já cantou para o Senhor as maravilhas que Ele fez na tua vida? Você já orou assim? Você já orou engrandecendo ao Senhor? Ontem e hoje eu estava lembrando do que Deus fez por mim, do que Deus me abençoou. Isso já é um motivo de a gente cantar, já é um motivo de a gente fazer uma oração de agradecimento, de agradecer antes mesmo de receber, e se não receber, continuar agradecendo. Porque é isso que Abacuque me ensina. E aí ele diz assim, eu me sinto alarmado, isso me toca. Porque eu ouvi o Senhor. Quando nós ouvimos o Senhor, a palavra do Senhor precisa nos tocar. Precisa nos atingir. A palavra ministrada precisa verdadeiramente moer em nós. Às vezes a gente confunde a palavra do Senhor com palestras, com simpósios, com... A Sara gosta muito, como é que é? Autoajuda. Mas a palavra do Senhor, ela precisa nos tocar. Ela não gosta muito, não, estou brincando. Ela não gosta muito, não, fica tranquilo. Ninguém gosta, graças a Deus, né? Esse negócio de autoajuda, te botar pro alto, te levantar, né? Mas se a palavra não te tocar e remoer em você, eu acho que ela não está cumprindo aquilo que ela falou. Na verdade, ela não é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela sempre cumpre o seu propósito. Então, ela toca. E aí ele diz assim, eu me sinto alarmado, eu me sinto tocado, eu ouvi a tua voz. E Abacuque faz um pedido ao Senhor, nesse versículo 2. E é algo que eu preciso pensar com você. Ele diz assim, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Por que Abacuque ora ao Senhor pedindo avivamento? E o que é avivamento? Avivamento é trazer de novo a vida. Avivamento é trazer de novo o brilho. Avivamento é trazer de novo o que era no início. Trazer a beleza. Trazer viva a imagem. Trazer viva aquilo que parece, na verdade, não está sombrio, está vivo, bem claro na nossa frente, bem claro na nossa mente. Avivar, trazer vida. Sabe quando você vê alguma coisa onde você fala assim, mas está faltando alguma coisa aqui, está faltando vida. Trazer vida de novo. E Abacuque clama ao Senhor por um avivamento, e ele diz, no decorrer dos anos. Por quê? Porque aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Porque quando o povo não enxerga as coisas acontecendo, a tendência é que o povo baixe. E avivamento e falta de avivamento é falta de espiritualidade. Falta de avivamento é sequidão. Falta de avivamento é morte. Falta de avivamento, o contrário de falta de avivamento, é ter morte espiritual no meio do povo. Falta de avivamento é um povo que está igual ao vale de ossos secos, em Ezequiel 37. Isso é o que Abacuque pede ao Senhor para que não aconteça. Ele diz assim, aviva a tua obra no decorrer dos anos, porque no decorrer dos anos nós vamos enxergar coisas que nós não estamos querendo enxergar.
Quem é que quer, por exemplo, ver um povo perdendo toda a sua terra e um Deus que está olhando e está levantando uma nação contra o seu próprio povo? Fatalmente esse povo vai diminuir, fatalmente esse povo vai querer abandonar Deus, fatalmente esse povo vai querer parar de orar, fatalmente esse povo vai querer parar de ler a palavra, fatalmente esse povo vai querer se afastar de Deus. E aí diminuir o ritmo, e aí deixar de ter um avivamento, deixar de viver uma vida completa para Deus, deixar de viver uma vida de santidade para Deus e passar a viver uma vida na mediocridade, no meio termo. É interessante que quando falta avivamento é que nós estamos vivendo no meio. Nem quente, nem frio. Estamos mornos. E o Senhor nos ensina o que a gente faz com o morno. Mas é igual aquela criança, né? Lembrei agora do meu pastor, é igual aquela criança que quer brincar no meio dos maiores. Não, eu quero brincar com vocês. Aí o pessoal fala para eles assim: você é café com leite. Você já não faz, você não influencia em nada. Onde falta avivamento, tem esse tipo de pessoas que já ninguém sabe se é frio, se é quente, e que já não faz essa diferença. E aí Abacuque chega para o Senhor e diz assim: aviva a tua obra no decorrer dos anos. E pode ser que a gente esteja no meio dos anos. Pode ser que a gente chegou aqui no meio dos anos. Quando era bom, por exemplo, a irmã, tinha uma irmã que estava falando aqui, ó, tem isso e isso, tá tudo lavado, só tem esse aqui. Foi a diaconisa de Sé, né? Posso falar. Mas como era bom, por exemplo, quando eu ia para os embaixadores do rei, e que eu lavava o tênis, não dava tempo de secar, eu ia com ele assim mesmo. Só que aí chegava no meio do caminho e era barro, onde a gente morava, e quando eu chegava ele todo molhado lá, cheio de barro, eu não estava nem aí para quem visse o tênis sujo, o que importava era eu estar lá. Isso daqui é uma das coisas que nós olhamos e Abacuque fala assim, olha, no decorrer dos anos a gente perde isso. A gente perde esse fervor, no decorrer dos anos a gente perde essa vivacidade cristã, essa vivacidade bíblica, essa vivacidade espiritual. E há uma coisa que muito clara. Abacuque pede o avivamento. Avivamento deve ser uma necessidade urgente da igreja. Urgente. Eu estou aqui querendo ser bastante didático, porque eu não quero me prender a rótulos, e nem definições. Mas o avivamento, por exemplo, ela é uma necessidade urgente da igreja. A igreja precisa de avivamento. A igreja precisa estar avivada. A igreja precisa estar ligada com Deus, ligada com o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa estar fluindo no meio da igreja. E aí, quando nós falamos disso, Abacuque diz assim, ó, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Avivamento flui do Senhor, não de nós. Mas precisa ser buscado por cada um de nós. É interessante porque tudo que nós falamos na vida cristã parte sempre do indivíduo para o coletivo. Nunca é do coletivo para o indivíduo. O que eu vou explicar? Se você quer uma igreja que viva um avivamento, você tem que procurar o avivamento. Para depois a tua igreja, no coletivo, viver o avivamento. Mas nós nunca iremos experimentar avivamento se a gente procurar avivamento no coletivo.
No coletivo é a união de avivados. No coletivo, você une os avivados. O avivamento se vive no coletivo porque você, no seu particular, se tornou um avivado. Avivamento, quando começa, por exemplo, quando nós falamos de avivamento, nunca começou do coletivo para o individual e nunca começou da maioria para a minoria. É sempre da minoria para a maioria. Os maiores exemplos de avivamentos coletivos que temos na história são avivamentos que começam com 2, com 3, com 4 pessoas, com 5 pessoas. Pessoas que se decidem a orar, buscar o Senhor, dizer não ao pecado, e eu vou falar sobre isso, e começa ali, impacta uma nação inteira. No final, vou dar o exemplo, vocês vão entender. Avivamento nunca é do coletivo para o individual, é sempre do individual para o coletivo. Avivamento é obra do Espírito Santo de Deus. Avivamento é justamente a necessidade da igreja hoje. Aí eu quero trazer para você o que não é avivamento. O que não é avivamento? Avivamento não quer dizer que eu preciso mostrar meus dons espirituais. Isso não é avivamento. Pode até que o Senhor, no avivamento, me usar nos dons espirituais. Mas não quer dizer que eu tenho que mostrar meus dons espirituais para ninguém. O que não é avivamento sou eu achar que uma denominação é melhor do que a outra. Não, ali a igreja é avivada. Aí por que a igreja batista não pode ser avivada? Ah, não, na Assembleia o fogo cai e na Batista não pode cair o fogo. O Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. Avivamento não quer dizer que uma denominação A ou B é detentora do Espírito Santo. Um dos grandes problemas nossos como batista, passamos tempo dando aos pentecostais o Espírito Santo. Não, lá o Espírito Santo age. Aí na Igreja Batista o Espírito Santo não age. O pastor Adonias Júnior falou isso no congresso de pastores, chocou muitos pastores. Mas é que quando você falava muitas vezes no início, não, nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Isso assustava alguns batistas. Na minha época assustava mesmo. Meus pastores, os pastores da antiga, esse negócio de buscar o Espírito Santo é coisa dos pentecostais. O Espírito Santo não é do pentecostal. O Espírito Santo é da igreja. A igreja de Atos dos Apóstolos viveu um grande avivamento e você não vê lá naquela igreja dizendo assim, aqui é uma igreja batista ou aqui é uma igreja pentecostal. Não vou falar o nome de outras igrejas. Aqui é uma igreja batista, aqui é uma igreja pentecostal. Não estava lá na igreja de Atos dos Apóstolos, estava lá que era a igreja do Senhor e o dono dela era o Espírito Santo. O avivamento, e aí, durante muito tempo, nós achamos, né? Isso eu falo porque vivência batista, né? Meus pais, não, isso aí é coisa de pentecostal. Não, isso é coisa de crente. Buscar relacionamento com Deus. Mas não quer dizer que avivamento é uma mudança de denominação, nem mudança de igreja. Ah, eu vou para ali, que ali o fogo desce. Cuidado que você pode ser a água que vai apagar o fogo lá. Porque se você não está avivado no teu íntimo, você vai atrapalhar aqueles que estão avivados. Simples assim. É uma condição. Avivamento não é, por exemplo, deixa eu pegar aqui para eu não me perder. Avivamento não é, por exemplo, uma troca de experiências no culto. O culto foi bom, o culto foi maravilhoso. Aí, no outro domingo já não é tão bom, no outro domingo já é bom. Isso não é avivamento. Avivamento não é, por exemplo, eu me arrepiar todo no culto de domingo e a minha segunda-feira não ser diferente, ser a mesma coisa,
saio da igreja no culto de domingo à noite, e minha segunda-feira, tudo que ouvi, tudo que aprendi, da palavra que foi lida no culto, nada eu coloco em prática. Isso não é avivamento. Eu costumo pensar, falei com os colegas, estava falando com os colegas, avivamento não sou eu sair daqui e viver uma vida diferente da que eu vivo dentro da igreja. Isso não é avivamento. E o que é avivamento? Se eu disse para você que avivamento é produzido pelo Espírito Santo, e eu digo que é pelo Espírito Santo, só o Espírito Santo produz avivamento em nós podemos e devemos buscar o avivamento. E o que é avivamento? Avivamento é o que tem dois textos muito claros para mim, que fala de avivamento na Bíblia. Eu vou abrir aqui porque já está acabando a bateria daqui, eu não quero perder nada do que o Senhor me colocou no coração. Avivamento, deixa eu só abrir aqui para a gente não perder. Abacuque 3. Para eu não perder. Mensagem, abençoado, volta. Mensagem positiva. Se acabar aqui, eu já tenho. Avivamento, o que é avivamento? Tem dois textos na Bíblia que eu posso pensar que é avivamento. Mas antes de falar dos dois textos, lembrei de outra coisa. Quais são os impedimentos de um avivamento? Guarda essa, depois, se você quiser, pega. Os impedimentos de um avivamento. Uma vida longe de Deus, uma vida em que não glorifica, não exalta ao Senhor, e uma igreja sem comunhão. Falta isso, não tem avivamento. Pastor Gregory Friesen, um dos livros mais lindos que li, eu vou colocar isso na internet, eu vou colocar um resumo dele na internet. Eu quero ler ele de novo. Alguém levou e não me devolveu. Eu vou ver se eu acho para comprar, mas é um dos livros que mais tocou na minha vida. Ele assume uma igreja, e é uma igreja grande, que tinha 2 portas assim na galeria. E ele escreveu esse livro, Liberando o Fluido do Avivamento. E quando ele olhava assim para a igreja, uma galera saía por um lado, outra galera saía para o outro. Mas ninguém se encontrava na saída. Tá com a irmã? Que benção, achei. Oh, Deus é bom. Deus é bom. Me perdoe. Não era para a irmã ter falado. Poderia falar, não. Me perdoe. Eu nem lembrava que estava com a irmã, sinceramente. Alguém levou e não me devolveu. Mas esse é um dos melhores livros. Tem 2 livros que eu me amarro desse autor. O pastor Gregory Friesen escreveu O Retorno à Santidade e Liberando o Fluido do Avivamento. Então ele diz que na igreja um entrava de um lado e quando saía ninguém se encontrava. Enquanto não se tratou isso na igreja, não teve avivamento. Não tem. Isso são inimigos do avivamento. Pecado escondido é inimigo do avivamento. Uma vida longe de Deus no individual é inimigo do avivamento. Uma igreja sem comunhão perfeita é inimigo do avivamento. Literalmente, irmão. E quando nós falamos de dois textos bíblicos para a gente chamar o avivamento na nossa vida, veio 2 textos bíblicos e eu grifei aqui, muito interessante. 2 Crônicas 7:14. É o caminho de um avivamento. Como buscar o avivamento, pastor? Vamos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro você é povo de Deus. Você é o povo de Deus, presta atenção. Deus está falando para o povo dele. Quando Deus fala isso com Salomão, Salomão tinha acabado de construir o templo.
Ele falou: escolhi esse tempo para ser adorado, escolhi esse tempo para ouvir a oração. E se eu fechar o céu, se eu fechar os céus, se eu mandar os gafanhotos consumir a terra, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então ele está falando ao povo dele, povo de Deus, povo adquirido por Deus, a nós. Ele diz assim, que se chama pelo meu nome. Primeiro ponto, se humilhar. O que é se humilhar? Se humilhar é a gente reconhecer que sem Deus a gente não é nada. Se humilhar é a gente verdadeiramente rasgar as nossas convicções diante de Deus. Orar. Como é que vem avivamento na nossa vida, irmão? Oração. Não adianta. A gente falar, não adianta. Uns vão ser avivados, uns vão buscar oração, outros não. Mas se não orar, e essa questão da oração é muito clara. Deus conhece a oração que fazemos e o coração que temos. Se a oração é para ofender os outros ou prejudicar os outros, não é oração, é desabafo. Saiba disso, né? Oração com coração fechado, Deus também não ouve, porque a Bíblia diz que se você perdoar, serão perdoados os seus pecados. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Orareis assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem tem nos ofendido. Orar, me buscar, busca constante. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. A única coisa que o Senhor quer de nós para vivermos um avivamento é buscar. Não tem como não buscar o Senhor sem ler a sua palavra, buscar o Senhor sem se relacionar com Ele. Não tem como. O caminho do avivamento passa por humilhação diante de Deus, por oração, por buscar o Senhor. Buscar. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Buscar ao Senhor enquanto Ele está perto. Buscar ao Senhor de todo o coração. Buscar ao Senhor verdadeiramente, irmãos. Esse é o caminho. É onde você está, você exaltar esse Deus. É onde você está, suas atitudes exaltar a Deus. Aonde você está em contato com Ele. Sempre lembra que o apóstolo Paulo fala, orai sem cessar. É claro que a gente não vai ter todo momento de joelho no chão. Pastor, eu oro 24 horas. Mentira. Mas você está em contato com o Senhor. Senhor, me abençoa. Senhor, me perdoe. Senhor, fala comigo. Usa alguém para falar comigo. Usa alguém para ministrar na minha vida. Canta um louvor ao Senhor. Para de cantar essas porcarias dessas músicas que só leva para longe de Deus. Como é que a gente quer buscar o Senhor se a gente canta a música do inimigo? Como diz o Fernandinho. Você já viu a torcida do Vasco cantar o hino do Flamengo? Como é que a gente diz assim que a gente quer buscar o Senhor se a gente canta a música do inimigo? Se a gente bota coisa na nossa cabeça que não agrada o Senhor. Se os nossos pensamentos estão pensando em coisas que não agradam o Senhor. Quando ele diz assim, buscar, é buscar mesmo, sabe? Buscar ao Senhor, ter sede. E se converter dos seus maus caminhos. O se converter dos seus maus caminhos é tirar tudo que não é o que o Senhor quer que façamos. Dentro de casa, na igreja, na rua. Nossos maus caminhos, por exemplo, passa por tudo. Nada. Os nossos maus caminhos é justamente caminhos tortuosos longe da palavra do Senhor. E aí a gente tem que tomar um maior cuidado para a gente não andar com não tem nada a ver do nosso lado. Todo mundo faz isso, por que eu não posso fazer? Entendeu? Converter dos seus maus caminhos é sair
você está se desviando para a direita ou para a esquerda, é você voltar ao centro da palavra. Ah, pastor, isso é muita santidade. É isso que o senhor quer. Ah, pastor, isso aqui tem que ser muito santo. É isso que o senhor quer mesmo. Ah, pastor, a gente consegue? Estamos em busca. Estamos lutando. O avivamento vem quando nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, amamos, perdoamos, vivemos uma vida para Deus e vivemos uma vida para servir ao outro. Porque, irmãos, convenhamos, a gente vai dizer que ama a Deus e não ama o nosso irmão. A gente vai dizer que ama o Senhor e não amamos o nosso irmão, não é viver um caminho reto na presença do Senhor. E ele diz assim, ó, se converter dos seus maus caminhos, volta para o caminho certo. E é interessante que nessa questão da volta do caminho certo, Deus é tão bom que Ele dá uma folha em branco para a gente começar todo dia um novo dia. E Ele não leva em conta o pecado de ontem. Ele perdoa os teus pecados, limpa, lava você e fala o seguinte, agora está uma nova folha em branco. Isso aqui é a coisa mais linda. Já teve dias que você falou assim, pô, cara, que dia ruim. Eu fiz algumas coisas que foi brabo. Aí você ora ao Senhor, Senhor, perdoe, me ajuda a acertar. Você vai lá, acerta o que pode acertar. E o Senhor fala assim, agora, meu filho, faz diferente. Um novo dia, uma nova vida, um novo momento. Isso daqui, irmãos, é o que o Senhor diz para nós. Quando nós falamos de avivamento, o avivamento vem para a igreja buscar, para a igreja voltar para o caminho dele, voltar para a conversão, voltar para o centro da palavra, voltar para o início, sabe? E aí ele diz assim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é avivamento. E sabe o que é avivamento? Tem que passar por causa da hora. Não adianta, não. Esse negócio de tempo aí. Como é que o avivamento que Deus quer? Como é o avivamento que Deus quer fazer na nossa vida? Repare, se eu entendo o que é avivamento, e eu busco ao Senhor, como em 2 Crônicas 7,14, como é esse avivamento que Deus vai fazer na nossa vida? Isaías capítulo 44, verso 3 até o verso 5. Diz assim, porque eu derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como o salgueiro, junto às correntes de água. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. E outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Vou te explicar como é que é o avivamento que Deus quer fazer na nossa vida. Primeiro, ele derramará água. Água quer dizer que ele vai molhar. E quando ele fala de água, é um símbolo do Espírito Santo. Lembra o que ele falou em Joel? Nos últimos dias derramarei do meu Espírito Santo. Isso quer dizer que ele vai derramar do seu Espírito Santo na nossa vida. E o avivamento é isso aqui, ó. A água é um símbolo dos símbolos do Espírito Santo. A água serve para lavar, purificar. E sem água não há vida, sem Espírito Santo não há vida. Deus no meio da igreja é uma igreja avivada. Deus no meio da igreja é um povo vivo. É por isso que a gente diz uma igreja viva para um Deus vivo. O Espírito Santo tem que estar presente no nosso meio, o Espírito Santo tem que estar presente na nossa vida. O avivamento é o Espírito Santo de Deus agindo no nosso meio. O Espírito Santo de Deus tomando a nossa vida, guiando a nossa vida, guiando a nossa família, guiando a minha vida a cada dia. Como é que é o avivamento que Deus quer fazer na minha vida? Ele diz aqui na sua palavra, ele fala aqui, olha, eu derramarei água sobre o chão sedento e torrentes.
que é torrente, irmão? Tempestade. Sabe o que é isso? Deus não tem limite de derramar do seu Espírito Santo na igreja. É algo assim como diz o pastor Hernandes Lopes, ele fala assim, é algo caudoloso, sabe, algo, sabe, muito, muito forte, uma torrente é uma tempestade, algo grandioso, não tem limites do agir de Deus. O avivamento que Deus quer fazer é algo grandioso no nosso meio. E nós não precisamos ter medo de avivamento. Avivamento não nos deixa... avivamento não quer dizer, eu já falei, mudar de doutrina. Avivamento não quer dizer que eu tenho que ir para uma outra igreja. Avivamento é Deus tocando na tua vida e te transformando mais e mais a cada dia. E Ele mostrando assim para você, assim, em você, e eu quero pegar isso para o particular, eu derramarei água do meu Espírito Santo, eu derramarei uma torrente de água, uma tempestade, eu vou te encher, te encher, te encher, te encher, te encher, até você transbordar da minha vida. Não tem limite do poder da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Isso é o avivamento que Ele quer fazer. Aí no versículo 4, ele diz que brotarão como relva, como salgueiro, junto às correntes de água. O que quer dizer isso? Crescimento. Onde há avivamento, há crescimento. Primeiro crescimento tem que ter é espiritual. A igreja precisa do avivamento porque ela precisa crescer espiritualmente. A gente precisa, por exemplo, parar de engasgar com uma mosca, engolir camelo. A gente precisa, como a Sara orou aqui, deixar as picuinhas de lado. O maior foco nosso, quando nós falamos de avivamento, é que o cara avivado, ele não engasga com coisa pouca. Ele só engasga com coisa que fica difícil de descer. Mas pouquinha coisa, eu falo assim, o que isso vai acrescentar na minha vida? Quando nós falamos, por exemplo, de avivamento, você está mais preocupado em ganhar vidas do que ter razão. Isso é avivamento. Quando nós falamos de avivamento, por exemplo, está dizendo aqui que brotarão, seja crescimento espiritual, irmão, e crescimento numérico. O avivamento vai sempre te levar a ir atrás de alguém. Lembra de Isaías? Isaías? Quando ele chegou lá diante do Senhor, no capítulo 6, ele falou assim, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aí ele diz assim, lá no versículo 5, para encurtar, ele fala assim, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Então o anjo foi lá, pegou com uma torquês ou uma tenaz, uma brasa viva tirada do altar, tocou nos meus lábios e disse, agora estão perdoados e purificados da tua iniquidade, do teu pecado. E aí, depois que ele é purificado da sua iniquidade, do seu pecado, a Bíblia diz assim, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Crescimento. Foi atrás de vidas. Foi fazer a obra. Porque foi avivado, porque foi transformado, porque foi mudado. O avivamento é fruto. É fruto. Versículo 5, como é que é o avivamento que Deus faz em nós? Versículo 5, ele diz assim, um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. Outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. O que você tem em comum nesse versículo 5? O que você tem em comum? Todos estão identificados com o reino de Deus. Ninguém disse assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ninguém disse eu sou do pastor Fuli. Ninguém disse que eu sou do grupo A, do grupo B. Você viu? Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará pelo nome de Jacó. Jacó, Isaac, Abraão e Jacó. Você já conhece a história. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor.
E por sobrenome tomará o nome de Israel, que era o nome de Jacó, agora se transformou em Israel. Ou seja, no versículo 5 do avivamento, é que todos se identificam com o reino de Deus, fazem parte do mesmo reino. Ninguém é separado. O avivamento é isso, irmãos. O avivamento que o Senhor quer fazer em nós, ele nos traz a presença do Espírito Santo, ele nos traz crescimento, nos dá fruto e nos faz sermos identificados como servos desse reino, como servos desse Senhor. Nós somos o mesmo povo, o único povo, o povo de Deus. Se você ganhar, eu ganhei também. Se você perder, eu perdi também. Isso é avivamento. O avivamento precisa estar presente no nosso meio. Qual é a grande questão quando Abacuque ora? Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, aviva teu povo. Eu posso, nessa noite, sair daqui achando que isso daqui é uma utopia. Mas eu posso sair daqui e às vezes eu falo assim, às vezes você pode estar falando assim, pô, pastor, às vezes dá vontade de pregar essa mesma mensagem domingo à noite. Às vezes quando dá. A mesma mensagem que eu prego quarta dá vontade de pregar domingo à noite. Mas a gente fala assim, pô, pastor, poderia outras pessoas estarem aqui para ouvir. Mas Deus escolheu você. E se partir de você, se partir de mim, o avivamento, eu já posso dizer para você que 10, 15% da igreja já está avivada. 10, 15% decidiu ser avivado. 10, 15% decidiu ser. 2 Crônicas 7,14. Se nós olharmos aqui para esse texto, para essa mensagem, e sairmos daqui buscando o avivamento, como Abacuque pediu ao Senhor, o que Deus pode fazer na nossa igreja através de nós? O que é você, uma brasa viva, acesa no meio da igreja? Eu tenho certeza que Deus usará você para impactar essa igreja. Busquemos o avivamento. Se você não entendeu alguma coisa, depois você me procure. Mas eu acho que eu fui muito claro naquilo que Deus colocou no meu coração. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. A palavra do Senhor diz que Deus derramará sobre nós água, torrentes do seu Espírito Santo. Deus nos dará crescimento e nos fará ter a identificação com o reino dele, porque o avivamento precisa chegar na nossa vida. Se o avivamento chegar na sua vida, pode ter certeza, e eu não estou falando que você não está avivado, estou falando de você, de mim, de toda a igreja buscar o avivamento. E aí, se ele chegar na tua vida como Deus quer, eu tenho certeza que Deus vai tocar muito na tua igreja. Para encerrar, eu já vou chamar o José daqui a pouquinho. José, segura só um pouquinho. A gente só vai cantar um hino para ofertar também. A gente já vai embora. Tinha uma condição muito ruim na Inglaterra no século XVIII. Eu gosto dessa história. No século XVIII, a Inglaterra estava vivendo um país mergulhado nas trevas espirituais. Vivia uma impiedade, corrupção, imoralidade, declínio moral. As igrejas da Inglaterra, no século XVIII, estavam assim, os pastores pregavam para poucas pessoas, mas depois que os pastores saíam do púlpito, os pastores iam curtir a vida, beber, estava assim, fazer coisas que não agradam o Senhor. Os pastores, isso você pode estudar, isso está lá, está em vários locais, isso é real. O mundanismo estava na igreja. Bispos e arcebispo da igreja estavam vivendo extremamente de forma mundana, falando de pastores e bispos, arcebispos. Os sermões eram desprezíveis, igrejas vazias.
práticas como adultério, fornicação, jogo, bebedice, não escandalizavam a igreja naquela época. Isso no século XVIII. Imoralidade acentuada, dominante nas elites da Inglaterra. Na segunda metade do século, alguns homens tiveram uma brilhante ideia. Nós vamos buscar Deus, orar, e vamos pregar palavras de conversão neste tempo. George Whitefield, John Wesley e outros começaram a ter momentos de oração. Somente eles. Vários, né? Bastante homens. Vou até citar aqui para você ver que a palavra do Senhor, que isso foi real. Se você quiser, depois você pode ler. Vários outros. George Whitefield, John Wesley, Romani, Holland, Fletcher, Toplady, e são outros aí. Começaram a orar. E começaram a buscar o Senhor. E quando eles assumiam o púlpito para pregar, era contra o pecado que eles estavam pegando. E aí, a Inglaterra, no século XVIII, viveu um grande avivamento espiritual. Mudou a história da Inglaterra. Há uma coisa muito clara, por exemplo, que esse avivamento espiritual livrou a Inglaterra da Revolução Francesa, que aconteceu logo após o avivamento. Dizem que Deus abençoou tanto, que até na guerra foi Deus abençoando. Esses homens se levantaram e começaram a pregar, as igrejas começaram a encher de novo, começaram a vir pessoas, a igreja começou a viver um novo tempo. Como eu disse, não começou da igreja, começou no individual, começou no particular. Um se juntou ao outro, nós temos um propósito, vamos orar e pregar contra o pecado. Pregaram. John Wesley nada mais é que é o fundador da igreja wesleyana, se você conhece muito bem. E formou seminário, formou bastante gente durante a história, mas porque se levantou para buscar o Senhor. O avivamento vem quando nós decidimos no particular. Que Deus levante a gente, né? Que Deus levante essa igreja. Que Deus me levante e que eu corte a minha viga cada dia. Porque eu tenho cortado, eu tenho buscado. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos ficar em pé. 171. Só a primeira estrofe para a gente ofertar e ir para casa. Se deixasse, eu ainda ia falar mais umas meia hora. Tive que cortar. Não, mas aí já é outro tema. Tinha marcado? Você vai ter oportunidade nessa primeira estrofe somente, primeira estrofe e o coro, nós estaremos ofertando a casa do Pai nessa noite. Tá bom? Aviva-nos, Senhor, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor. Reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor. Eis nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Amém. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela vinda dos meus irmãos aqui. Tudo que nós ministramos, Senhor, tudo que eu ministrei, Deus, venha, ó Deus, produzir fruto em mim, ó Deus, produzir fruto, ó Deus, em cada irmão nessa noite.
E que nós, Senhor, como tua igreja, venhamos experimentar um avivamento do Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos, aviva-nos, Senhor. Eis nossa petição neste lugar. Senhor, queremos ver algo maravilhoso, algo da tua parte, milagres da tua parte. Queremos ver, ó Deus, o extraordinário acontecendo nesse lugar. Vem com o teu Espírito Santo, ó Deus, molha a tua igreja, derrama do teu Espírito Santo na tua igreja, que seja uma igreja marcada por comunhão contigo, por santidade, por fé, Senhor, que seja uma igreja marcada, Senhor, por aquela igreja, ó Deus, que busca a tua presença, uma igreja que, ó Deus, se converte dos seus maus caminhos, uma igreja, ó Deus, que ora, que busca o Senhor, que se humilha na sua presença. Deus, nessa noite, Pai, ó Deus, que essa tua palavra venha tocar poderosamente em cada coração nessa noite, Senhor, e que saiamos daqui, Senhor, ó Deus, nos alimentando da tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por essa noite. Leve-nos em paz, ó Deus, debaixo de tuas mãos, e fica conosco e ser exaltado para todo sempre neste lugar. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Estamos encerrados. Me dá um minutinho.